precisamos entender quais são as táticas que o inimigo usa para nos parar, para frustrar nossos sonhos, para nos derrubar e nos tirar da presença de Deus. A primeira tática que o inimigo usa ele nos ataca no momento em que estamos numa situação difícil. Ele nos ataca quando estamos diante de uma situação difícil, quando estamos em meio à aflição. Diz a Bíblia que Jesus estava com fome e que Jesus estava no deserto. Deserto fala de lugar difícil, fala de lugar de aflição, fala de lugar de provação, fala de lugar de angústia. E é no momento em que Jesus estava passando, no momento de angústia, no momento de tribulação, no momento em que ele estava com fome, quando ele estava no deserto, lugar quente, de seca, de aflição, é que o diabo apareceu para o tentar. Sabe por quê, amado? Porque o inimigo sabe que quando nós estamos passando por situações difíceis, é aí que nós podemos estar mais vulneráveis aos seus dardos inflamados. Mas se estivermos firmes na palavra de Deus, e se estivermos cheios do Espírito Santo Todo-Poderoso, nada vai nos acontecer. Nenhum mal vai acontecer sobre nossas vidas. E o cair ao nosso lado, o à nossa direita, mas eu e você não seremos atingidos. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. É aí que o inimigo vai. No momento de deserto, no momento de angústia, no momento de tribulação. Mas é no deserto, amado, que eu aprendo. Foi no deserto que Deus abriu o mar vermelho. Foi no deserto que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Foi no deserto que a água brotou da rocha, que maná saiu do céu. Foi no deserto que a coluna de fogo acompanhou o povo de Israel. E a nuvem de dia refrescava aquele povo. Foi no deserto que por 40 anos roupa e sapatos não se estragaram. Sabe por quê? Porque o meu Deus independe de onde eu esteja. Eu posso ter tempestade, eu posso ter luta, eu posso ter dificuldade, mas vai ser lá mesmo, nesse lugar onde você está, que Deus vai operar um milagre na sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Somos momentos difíceis, que o inimigo, ele vem nos atacar. Mas é nesse momento difícil que Deus vai te dar o livramento, que Deus vai te dar a vitória, que Deus vai te dar o milagre. Abra sua boca e dá o braço da vitória aí, amado. Glória a Deus, aleluia. Declara a tua vitória. Olha, estou passando por um momento difícil, não importa. Jesus Cristo é contigo e se Ele é contigo, você é mais do que vencedor. Precisamos estar firmes na palavra de Deus. Essa é a primeira tática. O inimigo nos ataca quando nós estamos mais propícios e vulneráveis. Quando estamos passando por um momento difícil. Jesus estava no deserto e Jesus estava com fome. A segunda tática que o inimigo usa para nos parar é que ele vem com dúvidas e com questionamentos. O que ele quer é colocar dúvida no seu coração, amado. O que ele quer dizer que você não vai conseguir, que o seu sonho não vai se realizar. O que ele quer dizer que as promessas de Deus não vão se manifestar na sua vida. O que ele quer dizer que você é um derrotado, que você não vale nada. Porque o que ele quer é colocar dúvida e a incerteza no seu coração. Foi isso que ele fez com Jesus. Se tu não és o Filho de Deus, por que não transforma essas pedras em pães? Tentava colocar dúvida. Tentava colocar incertezas, foi isso que ele fez com Eva no jardim do Éden. Deus disse para Adão e Eva, olha, podereis comer de todos os frutos, menos do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E a serpente chega para Eva e diz, Eva, tu está vendo o fruto? Qual quão agradável são os teus olhos, parece tão delicioso, Eva. Não vai ter problema não se você der uma experimentadinha, uma mordidinha. É porque Deus tem medo de que você pareça com ele, de que você conheça o bem e do mal. Vai lá, Eva. Não vai ter problema não. O inimigo plantou a dúvida, plantou a incerteza, plantou as angústias no coração de Eva. E a consequência nós vemos até hoje. É isso que o inimigo quer fazer na tua vida, amado. Colocar dúvida, colocar incerteza, colocar as angústias. Mas se você estiver firme na palavra de Deus, você tem uma única certeza de que tudo você pode naquele que te fortalece. De que Deus não vai te abandonar. De que Deus é contigo e que você vai vencer. Aleluia. Aleluia. Não vamos deixar o inimigo colocar dúvida no teu coração. Quem disse que vai te destruir? Quem disse que você não vai conseguir?
Dá ouvido à voz de Deus, amado. E a voz de Deus diz que você é vencedor. A voz de Deus diz que você é príncipe e princesa do Senhor. A voz de Deus diz que Ele é contigo. E se Ele é contigo, o teu milagre vai chegar. A tua bênção vai chegar. A glória dele vai ser manifesta na sua vida. Se você quer ir comigo, levante as suas mãos e adore aquele que é digno de glória, honra, louvor, poder e majestade. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que o inimigo quer nos enganar. Quer destruir nossos sonhos. Quer roubar a nossa esperança. Quer encher nossos corações de dúvida. Mas os nossos corações não podem estar convictos. Tem que ter aquela certeza, a convicção de que Deus é conosco. E se Ele é conosco, nós vamos vencer. Nós vamos conquistar fortalezas. E vamos pisar na cabeça do diabo e declarar nossa vitória em nome de Jesus. Aleluia. A terceira tática que o inimigo usa é nos oferecer coisas que parecem ser agradáveis aos nossos olhos. É isso que o inimigo vai fazer na sua vida. Ele vai atacar no seu ponto fraco. Se o teu ponto fraco é a sua língua, ele vai arrumar um jeito de ajeitar uma contenda para que você abra a sua língua, murmure, pegue, fale contra o seu irmão. Se o seu ponto fraco é a mulher, ele vai arrumar um jeito de quando o seu casamento estiver em conflito, quando estiver mal estruturado, ele vai arrumar um jeito de colocar um homem ou uma mulher que venha te seduzir, que venha te enganar. Se o seu ponto fraco é a soberba, ele vai colocar você em lugares altos para que você se desvie da palavra de Deus. Se o seu ponto fraco é querer dinheiro sempre, é querer ter mais, ele vai abrir uma porta ilícita, uma porta desonesta e vai te dar, mas depois ele vai roubar tudo aquilo que aparentemente ele te deu. Ele ataca no seu ponto fraco. Ele ataca no seu ponto fraco. É isso que o inimigo faz se nós abrirmos as brechas. Ele nos oferece coisas que são agradáveis aos nossos olhos. Tem muita gente que se engana. Acha que o inimigo vai tentar ela vindo com aquele chifre, com aquele tridente na mão, com aquela cara feia, amado. Ele vai vir transfigurado em anjo de luz, com uma bandeja de prata na mão, oferecendo a você que é isso. Não tem problema não, só um pouquinho não vai fazer mal. Se você der só uma olhadinha, não vai ter problema nenhum. Teu irmão não está vendo, teu pastor não está vendo, amado. Vigiar e orar, vigiar e orar, vigiar e orar. É isso que Deus tem falado conosco nessa